No próximo dia 19 de agosto, Belo Horizonte vai sediar o Dia A da Aprendizagem, um evento que faz parte da Semana Nacional da Aprendizagem. O objetivo é mobilizar empresas que têm grandes cotas de aprendizes, mas ainda não cumprem a lei, para abrir mais oportunidades para adolescentes e jovens ingressarem no mundo do trabalho. E para falar sobre essa iniciativa, nós recebemos agora, no estúdio da 98 News, a auditora fiscal do trabalho, Cristiane Azevedo Barros, que é coordenadora do projeto de inserção de aprendizes no trabalho da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Olá, Cristiane, boa noite para você. Obrigada pela sua participação aqui com a gente presencialmente. É um prazer estar aqui falando desse tema que tanto me encanta, que acredito muito na aprendizagem e em sua força transformadora dos adolescentes e jovens. Cristiane, como que funciona exatamente esse Dia A da Aprendizagem e também qual que é a importância dele dentro da Semana Nacional da Aprendizagem? Eu sou auditora fiscal do trabalho, então coordeno o projeto de inserção de aprendizes. Fazemos já ações rotineiras visando ao cumprimento da cota de aprendizes, a notificação e fiscalização de empresas, programas e projetos de sensibilização, de prestação de informações. Mas, na Semana da Aprendizagem, juntamos forças para dar o maior destaque ao tema. Então, aquelas empresas que já são fiscalizadas, que foram em outro momento autuadas ou que estão no seu primeiro processo de fiscalização, algumas dessas empresas com cotas maiores foram notificadas e deverão comparecer amanhã, na Superintendência Regional do Trabalho, nesse evento que é conjunto, realizado pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, o FECTIPA, e TRT. Então, é uma ação conjunta, uma união de esforços e de forças, para a gente ampliar o número de vagas, que já é bastante grande, mas tem um potencial ainda maior e é o que a gente deseja atingir. Cristiane, você falou em empresas notificadas que devem dirigir-se para essa conversa nesse Dia A. Quais os setores dessas empresas e por que existe dificuldade no cumprimento dessas cotas de aprendizes? Existem alguns setores cuja prática na própria empresa é um pouco mais desafiadora. Embora haja alternativas para esse cumprimento, e falaremos disso amanhã, alguns setores ainda são mais resistentes a esse cumprimento, embora a legislação esteja prevendo para eles também, a contratação. Mas alguns setores que têm mais dificuldade seria o setor de vigilância, transporte, prestação de serviços, embora já tenham algumas empresas venham cumprindo, algumas outras estão deixando de cumprir, já foram penalizadas administrativamente, mas haverá esse esforço conjunto amanhã e com desmembramento de outras atividades como a fiscalização, a atuação do Ministério Público do Trabalho e as decisões judiciais sobre o tema. Existe possibilidade? Uma curiosidade, você fala de setores que têm maior dificuldade, falou de alguns ramos de atividade, mas existe a possibilidade da adaptação de funções para que essas cotas sejam cumpridas e as empresas deixem de ser penalizadas? Existem várias possibilidades. A prática profissional, por exemplo, ela pode acontecer na própria empresa, como é usualmente corriqueiro de acontecer, mas ela pode acontecer também na entidade formadora. Um exemplo muito clássico e típico é do Senai. Os jovens fazem teoria e prática dentro da escola do Senai, que simula o ambiente de trabalho. Ele não é uma escola com cadeiras apenas e um quadro, mas as atividades de trabalho, o ambiente é reproduzido, porém é cercado de medidas que impedem os riscos que às vezes acontecem na própria empresa. E temos também a possibilidade da prática em entidade formadora. A cota é fixada pelo número de empregados, mas os aprendizes não necessariamente precisam ser contratados naquelas atividades. A gente tem algumas entidades que oferecem cursos, por exemplo, de música. Então, alguns aprendizes são aprendizes em música. Um exemplo disso é a Rama Krishna, que existe e funciona em Betim. Tem uma unidade em Belo Horizonte também, mas em Betim ela tem esse projeto com aprendizes na música
de alguns segmentos, como, por exemplo, frigorífico. Então, eles fazem teoria e prática lá, o maestro contratado, o maestro com formação no FMG, e esses jovens se expressam lindamente, saem com uma formação profissional, a empresa cumpriu a obrigação legal dela de contratar, e uma formação que é lúdica, né, cultural, que vai além da força trabalhista, embora eles possam ser músicos, que também é uma profissão. Só para curiosidade mesmo, do entendimento, então a empresa financia essas atividades, Sim. ela contribui para que esses centros formadores desenvolvam, ela contribui ao invés de estar tendo esse investimento dentro da própria empresa. Seria isso. Ela contrata esse aprendiz com direitos trabalhistas e previdenciários, e ele é contratado para ser aprendiz em música. Perfeito. Então, ele faz essa formação teórica lá para os casos que existem essas dificuldades. Então, há alternativas, mais de uma, inclusive. Né? Então, é um pouco do que a gente vai tratar também. Eu fiquei curiosa, Cristiane, em relação ao que a lei diz em relação a essa cota, né? Quais são as empresas, qual é o tamanho dessas empresas que precisam ter, então, esses aprendizes no quadro ali de funcionários? Isso, vamos começar do começo, Isso, né? Estão obrigadas a cumprir a cota estabelecimentos de qualquer natureza que tenham mais de 7 empregados. Então, é mais do que uma empresa, são estabelecimentos, porque há empresas que têm vários filiais, e cada uma dessas filiais tem a cota fixada. A partir de 7 empregados, estão isentas dessa obrigação, dispensadas microempresas e empresas de pequeno porte. Elas estão dispensadas, mas não estão proibidas. Então, caso queiram contratar, são permitidas, né? Mas devido ao porte que elas possuem, né, e o custo que pode acarretar essa contratação, elas estão dispensadas. No mais, todos os estabelecimentos estão obrigados. Provavelmente, a rádio aqui deve ter um aprendiz, enfim, emissoras de televisão, clubes, enfim, cartórios, além de, naturalmente, empresas do comércio, indústria, transporte, construção. E nesse caso, a contratação, ela ajuda a combater essa questão do trabalho infantil e promove também a inclusão social. Como que é o pensamento em relação a isso? Perfeitamente. Existe uma demanda por postos de trabalho e postos de trabalhos qualificados, né? Então, para a empresa, a aprendizagem representa um investimento no seu profissional, que vai ser um profissional mais qualificado, mais habilitado para exercer as suas funções, vender o seu produto, né? Fabricar o seu produto, enfim, atender ao seu cliente, né? Temos empresas de prestação de serviço. E para os jovens é uma super importante oportunidade. A taxa de desemprego entre essa faixa etária, em todo o mundo, não é uma característica apenas do Brasil, ela é 3 vezes maior do que do restante da população. Isso se deve ao fato de serem jovens iniciando o mundo do trabalho, né? Carreira profissional, sem uma experiência profissional. Então, quando se tem uma vaga e a opção, normalmente o empregador opta por aquele que tem a experiência. Então, é muito desafiador para o jovem iniciar sua vida profissional, né? Sem a primeira experiência, né? Quase é um drama de todo jovem que começa a vida. Exatamente. Onde que eu vou trabalhar, né? Exato. Começar. E essa exigência da experiência de alguém que está iniciando. Então, na aprendizagem, a gente tem a qualificação profissional, que é ministrada por uma entidade especializada nesse assunto, como o Senai, Senac, Sescop, Senat, Senar, outras entidades formadoras, diversas elas temos aqui em Minas Gerais. Tem o contrato de trabalho com registro na carteira, direitos trabalhistas e previdenciários, um tipo de contrato que tem uma proteção, uma jornada reduzida, existe a obrigatoriedade da frequência escolar. Então, para o jovem, a partir de 14 anos, que é a aprendizagem a partir de 14 anos, é uma grande possibilidade. E uma das poucas políticas públicas voltadas para essa faixa etária de empregabilidade. A aprendizagem tem sido brasileira, nos moldes brasileiros, tem sido, inclusive, modelo para outros países.
tendo em vista essa dificuldade na empregabilidade da faixa etária mencionada, que é um desafio não só nosso, mas de todo mundo. O Brasil, particularmente Minas Gerais, oferecem avanços nesse segmento, nessa atuação, nessa inserção de aprendizes. O que é que explica esse avanço e, principalmente, o que pode ser melhorado para ampliar essa tendência de crescimento? Nós trabalhamos com aprendizagem há muitos anos, mesmo antes da inovação legal trazida em 2000, que não é tão recente, né? Já tem 25 anos, mas Minas Gerais já atuava nesse sentido. A nossa relação entre os outros órgãos, tanto de fiscalização quanto as entidades formadoras, essa relação próxima ajuda a alinhar o nosso processo junto com a data de início de vagas. Então, realmente, Minas Gerais tem um trabalho muito exemplar em relação à inserção de aprendizes. Temos aumentado bastante, temos atualmente, em relação ao ano passado, cerca de 30% a mais de aprendizes contratados já esse ano, uma realidade de Minas Gerais, mas do restante do Brasil, e algumas ferramentas de trabalho desenvolvidas, como o domicílio eletrônico trabalhista, o e-social, ajudaram a implementar e que a gente atingisse um número maior de empresas. Por exemplo, empresas que têm do ramo que se localizam no setor rural, para o correio chegar até elas era muito mais difícil. Então, várias correspondências retornavam quando a notificação era por correio, sem atingir o objetivo de efetuar a notificação. Então, a partir do domicílio eletrônico, a fiscalização, a notificação chega através do e-mail, que é muito mais moderno e condizente, né, com a atualidade. E isso faz com que a gente consiga atingir um número maior de empresas. Falar do tema é muito importante, essa oportunidade que a gente tem aqui, explicar como funciona, a importância da aprendizagem. Isso também aumenta, né, as possibilidades de contratação. Esse evento que vamos fazer amanhã, que elas estão em ação fiscal, passarão por uma fiscalização, mas vão ter oportunidade de conversar sobre o tema, entender as possibilidades, ouvir os parceiros, né, tanto as entidades formadoras quanto os órgãos de controle e fiscalização. Mas nosso grande desafio hoje é a interiorização. No estado de 853 municípios, a interiorização da aprendizagem é um grande desafio. Mas temos aumentado paulatinamente, aquém do que gostaríamos, mas temos aumentado, sim, a interiorização.